Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um lírio vermelho. E agora a palavra de hoje que está em Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Esse é o risco do nosso lírio vermelho. Vou começar por essa folhinha aqui que tá por trás, talvez tenha um pouco de dificuldade. E essa daqui que tá inteira, e vou fazer o botão para você ver. Usando um pincel número 6, que tá bem gastinho, eu vou colocar o verde maçã nesta folha inteira. Vou preencher bem certinho. Aqui nós temos a folha, o cabinho do lírio passa por cima dela. E agora, com todo cuidado, eu vou pegar uma pincelada de verde pântano. E com ele eu vou fazer uma sombra. Aqui primeiro, embaixo da pétala. Sempre pegue de pouquinho, porque o verde pântano ele é bem contrastante com o verde maçã. Posso puxar de leve aqui, ó, no centro, esse risco. E aqui, eu não vou desmanchar assim. Eu vou fazendo meio riscadinho. Como a gente não vê a folha inteira, não tá aparecendo a pontinha. Aqui, ó, vou puxar um pouquinho do lado. Acabou-se a tinta. Só venho até aqui, porque essa folhinha ficou por cima dessa de cá. Então, aqui ela tem que ficar mais clarinha. Não vou puxar o pântano desse lado. Agora, eu vou colocar um pouquinho do pântano aqui, ó. Aqui é o pezinho dela. Do mesmo jeito que eu fiz riscadinho ali, aqui também. Eu vou fazer riscadinho. Aqui ficou escurinho. E aqui ficou clarinho. Eu vou lavar o meu pincel e, se você perceber que precisa, pegue um pouquinho mais do maçã e empurre o verde pântano. Entrando, fazendo o movimento contrário, entrando com a maçã para cima do pântano. Pronto. Agora, eu vou fazer a outra folhinha que tá ali do outro lado. Vou proceder da mesma forma nessa folhinha, assim como nas outras também. Primeiro, vou preencher totalmente com o verde maçã. Se você não tem o verde maçã, você pode fazer com o verde folha. Você pode fazer até mesmo com o amarelo limão. Você vai conseguir um efeito bem parecido. Já o verde pântano, você pode substituir pelo verde pinheiro. Você pode misturar um pouquinho de preto no verde pinheiro. A misturinha do verde maçã seria o amarelo limão com uma pinceladinha de verde. Pode ser o musgo, pode ser o pinheiro, pode ser o folha, pode ser o abacate. Aí o tom não vai interferir muito no resultado. Pronto, bem preenchidinho. Eu vou pegar aqui no pratinho um pouquinho do verde pântano. Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, na ponta. Eu limpo o pincel, ó, coloco ali e venho trazendo. Vem sumindo a tinta do pincel. Você viu que ela tem uma curvinha. E esse centro aqui, ó, ele faz assim. Então, aqui eu posso puxar um pouquinho. Vou deixando arranhado. Observando essa curvatura. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo.
sempre com pouquíssima tinta no pincel. Porque se precisar, você pode pôr mais. Mas tirar o verde pântano já é um pouquinho mais difícil. Agora, eu posso voltar com um pouquinho do verde maçã, fazendo aqui, ó, essa transição. Vai fazer com que fique um pouquinho mais suave. Suave, verde maçã com verde pântano. É ruim de ser suave, mas suaviza essa ranhura. Mas deixando esse risco. Agora eu vou te mostrar aqui. Esse cabinho, eu vou fazer assim, ó, vou preencher com verde maçã. Preenchido. Eu vou colocar um pouquinho do verde pântano aqui, ó, do lado de cima, grudadinho ali no pezinho da folha. Aqui também eu vou pôr um pouquinho do verde pântano. Lavo meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do vermelho vivo, mas olha, é muito pouco. E vou passar aqui, ó, em cima dessa área que tá o verde maçã. Ele vai ficar levemente, muito levemente avermelhado. Embora aqui esteja por cima da folha, vou passar um pouquinho do verde aqui, só para preservar a folha. E vou terminar o galinho. Aqui vou pôr um pouquinho do verde pântano. Já tem um vermelhinho leve ali. E eu vou colocar um pouquinho do branco. Muito pouquinho também. Exatamente aqui. Você viu que tem um escurinho pra cima. Agora eu vou pôr um branquinho pra baixo. São detalhes minúsculos que fazem a diferença. Por mais um pouquinho do vermelho. E aqui também, aqui eu vou colocar bem em cima do verde pântano. No cabinho. Um pouquinho do vermelho. Pareceu que aqui ficou sem contorno, né? Então, eu vou puxar um pouquinho esse verde pântano mais, ó, mais pra cima. Fazendo um contorninho. Aqui também. Pronto. As folhinhas, agora você já vai saber fazer. Eu vou fazer um botão. E esse botão, eu vou preencher também com o verde maçã. Já preenchi. E agora, eu vou fazer a sombra com um pouquinho do verde pântano. Eu vou colocar aqui do lado. Aqui, ó, tá embaixo dessa pétala. Então, vou pôr um pouquinho também. Deixar mais escurinho, né? Todo ladinho. E aqui, eu não vou preencher, eu não vou fazer sombra assim, misturando. Eu já vou fazer sombra assim, ó, deixando um pouquinho de ranhura. Agora, eu tenho uma divisão aqui. O lado que tá por trás vai ficar mais escuro. E é esse lado de cá, o lado direito. Aqui, vou puxar bem no contorno, já um filetinho de verde pântano, que não precisa atravessar, não precisa ir até em cima. Um pouquinho só aqui. O processo é o mesmo da folha. Uma ranhurazinha ali. Contorno bem feitinho. Lavo bem o meu pincel. Volto com o verde maçã. Vou suavizando o verde pântano, deixando assim, ó, essa ranhura.
Aqui eu vou que tenho que cobrir o risco. Então, ao invés de trabalhar assim, eu vou trabalhar com o pincel nessa posição. Agora, pincel sujinho de verde pântano. Pronto. Quando eu faço isso, eu seguro o pincel bem aqui, ó, em cima. Não assim. Segura ele aqui, que você tem mais coordenação para fazer a linha certinha. O lado de cá também vou trabalhar com maçã, fazendo umas linhazinhas. Que ficou forte, vou suavizar um pouco. E agora, eu vou sujar meu pincel no vermelho muito pouco. E vou fazer uma sujeirinha, uma manchinha mesmo. Aqui não tem assim, vá dali até aqui. Não, coloquei assim, fui fazendo esse movimento com o pincel. E um pouquinho aqui. Lembra de deixar o vermelho em cima do verde maçã. Porque ele tem amarelo, o vermelho vai ficar meio alaranjadinho. Vai dar um toque, mas não vai ficar escuro. Prontinha essa parte. Os botões serão da mesma forma e as folhas também. Eu vou terminar essa parte de folhas e botões e já mostro para você. Pronto, terminei as folhinhas e os botões. Aqui, ó, preste atenção. Os 4 se encontraram. Eu deixei esse lado mais escuro e esse aqui eu dei uma pinceladinha de branco aqui bem pequena para separar dos outros. E as 2 folhinhas estão por cima desse cabinho. Agora, nós vamos fazer o lírio. As cores que eu vou usar são flamingo, vermelho vivo e berinjela. O vermelho vivo, praticamente todo mundo tem, você pode usar qualquer tom de vermelho, também não vai ter problema. O berinjela, você pode usar o vinho, você pode acrescentar um pouquinho de preto no vermelho, você vai ter uma sombra boa também, considerável. E o flamingo, se você não tem e tem rosa chá, coloque um pouquinho mais de vermelho no rosa chá, que você vai ter um tom bem parecido com o flamingo. Eu vou começar, é claro, aqui tá tudo molhado. Eu vou fazer as pétalas que estão por trás primeiro. Então, vamos começar por esta aqui. Eu não vou preencher a pétala inteira, porque eu não quero perder a tonalidade das cores. Então, você vai prestar bastante atenção, porque a gente vai fazer pedacinho por pedacinho. Primeiro, vermelho. Aqui, ó. Aqui é uma dobra. Eu vou colocar um pouquinho do vermelho, limpando meu pincel para dentro. E eu vou terminar de preencher aqui com o berinjela. Eu tô usando ainda o pincel número 6. Pronto, ficou só um ladinho ali, uma borda bem vermelhinha, que eu não passei o pincel em cima. Agora, eu vou lavar o meu pincel e vou usar um pouquinho do flamingo aqui, ó, na beiradinha. O restante, eu vou colocar o vermelho. Quando chegar aqui, eu vou limpando meu pincel bem de leve, porque eu não quero perder esse tom do flamingo ali, porque ele é muito bonito e ele vai ser a nossa luz. Se você percebeu que cobriu o flamingo, faz assim. Pega um pouquinho mais e dá uma reforçada. Agora, eu vou usar, tirando o excesso no pratinho, porque é bem pouco, um pouquinho do berinjela para fazer uma sombra. Não vou começar aqui, porque eu vou perder o flamingo. Então, eu coloco bem nessa área aqui, ó. Aí, eu vou puxando para os ladinhos. Aqui tem uma linha, tá vendo? Então, você pode descer, assim como a gente fez na folha, aquelas ranhuras. Aqui,
eu já vou deixar um pouquinho mais escuro desse lado também. Um pouquinho aqui mais escuro. Se precisar, você pode voltar com o vermelho. O vermelho, ele vai clarear um pouquinho o berinjela. Só para acertar ali, ó. Usei um pouquinho. Agora, eu vou fazer essa pétala porque ela tá por trás dessas outras duas. Então, a gente vai fazer as 3 pétalas de trás e depois a gente faz as outras 3 que estão na frente. Aqui eu tenho um fundo, não vou pintar. E aqui eu vou começar com o flamingo, uma pinceladinha um pouquinho mais gorda. Aqui, ó, nessa área que parece estar mais alta. Agora, eu vou terminar de preencher com o vermelho. Prontinho, terminei de preencher, deixei bem certinho. Lavo meu pincel e agora um pouquinho do berinjela, sempre usando o pratinho, para não correr o risco de fazer uma coisa muito forte. Bem aqui, ó, nesse ponto, eu vou colocar um pouquinho de berinjela. Aqui embaixo da outra. Quando chegar aqui, ó, não vem até o final. Aqui você já vai começar a fazer aquelas linhas. Em cima do flamingo, deixa essa linha bem leve. Melhor você começar de lá. Ó, vai colocando a tinta e já dando essa puxadinha. Aí, você vem bem de leve, trazendo umas ranhurazinhas. E fique em cima do vermelho. É mais seguro. Aqui, eu não preenchi muito bem com o vermelho, então eu vou chegar mais um pouquinho ali. Agora, é esta aqui. Vou começar com o flamingo. A área de luz desta tá bem aqui, ó. Entre essas duas curvinhas. Vou puxar um pouquinho aqui pela beirada. E vou trazer até o outro lado aqui, ó. Porque aqui tá por dentro, é um fundo. E aqui ela virou, então tem sombra desse lado. Aqui eu vou até crescer um pouquinho mais do lado. Agora, lavo o pincel e venho com o vermelho. O vermelho preenche todo o espaço. Agora, o berinjela. Vou lavar o pincel para a cor ficar mais pura. E a gente já vai misturar. Você vai colocar, não ali naquele pontinho, mas aqui, ó, um pouquinho para cima. Vai fazer aqui um escurinho. Uma manchinha. Já pode subir um pouquinho. E depois do lado de cá, ó, coloco aqui no contorninho. E vou puxando no sentido da ranhura. Pegue pouquíssima tinta no pincel, eu insisto. Fazer uma sombra aqui, um pouquinho. Subir aqui um pouquinho em cima do flamingo. Aí ele desbota um pouquinho o berinjela, porque no flamingo tem branco na composição. Aqui, ó, nessa ponta, eu vou pôr um pouquinho desse lado. E agora aqui, né? Porque tá por baixo, vou esclarecer. Não vou descer ali. Só venho limpando o pincel de leve.
Vou deixar um pouquinho mais arranhado aqui. Prontinho. Quero reforçar um pouquinho o flamingo bem nessa área aqui central. E desse lado aqui, onde tá pegando bastante luz. Agora, nós podemos fazer as outras pétalas, estão independentes uma da outra. E todas estão por cima dessas 3 que a gente já fez. E eu vou começar por esta ali de trás. Vou começar colocando o flamingo aqui, ó, nessa beirada. Crescer um pouquinho para dentro. Aqui vai terminando. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui desse lado. E agora, um pouquinho aqui. E agora eu vou preencher o restante de vermelho. Eu já vou descer com o flamingo até aqui essa pétala. Eu vou deixar ali uma base. Pincel limpinho. Agora é a vez do berinjela. Primeiro, eu vou começar ali em cima. A pontinha vai ficar escurinha. Eu venho arranhando. Aqui também, perceba que eu tenho um flamingo aqui, que é uma área de luz. Não devo entrar com esse berinjela até o flamingo. Opa, passei um pouquinho para fora. Vou consertar. Tenho que terminar a pincelada de berinjela em cima do vermelho. E depois, bem de leve, um arranhãozinho aqui. E agora, essa área, aqui eu já coloquei o flamingo. Então, daqui, ó, pra cima, eu vou fazer uma batidinha de pincel. Eu não vou fazer linhas. Eu vou escurecer esse pedacinho aqui, mas deixando ligeiras batidinhas. Não leve em cima do flamingo, só em cima do vermelho. Depois, eu tenho aqui nessa área vermelha, eu também tenho umas manchinhas. Ó, pinceladinhas. Eu vou realçar um pouquinho mais aqui o flamingo, para ficar mais clarinho. E agora, nós vamos para esta aqui. Flamingo. Aqui. E aqui, ó, bem, tem uma curvinha aqui. Vou fechar aqui, só no contorno. E depois, o lado de cá, eu tenho um pouco aqui e um pouco aqui. Tá vendo essa curva? Eu tenho uma curva para cima e uma para baixo. Onde a curva tá para cima, eu tenho luz ali naquele espaço. Onde a curva tá para baixo, eu tenho um pouco de sombra. Então, eu coloco o flamingo aqui na curva. E vou preencher o restante com o vermelho. Coloquei o vermelho, lavei meu pincel. E agora, o berinjela, que vai ficar desse lado aqui. Vou colocar aqui, ó, essa linha. Que vem aqui, porque isso daqui tá dobrado. Aqui, ó, em volta, no começo também eu vou colocar pinceladinhas. É uma sombra de manchinhas, só não deixa assim transparente. Essa manchinha, ela tem que misturar um pouquinho no vermelho. Então, você tem que apertar um pouquinho o pincel.
Por aqui vai acabando. Se ficar muito forte, você volta com um pouquinho do vermelho e bate bem em cima. Aqui, bem no fundinho, um pouquinho de sombra. Aqui, ó, nessa curvinha também um pouquinho de sombra. E aqui na pontinha, só um pouquinho. Aqui também eu posso colocar, assim, umas pinceladinhas, seguindo aquela linha, ó. Só isso. Agora, eu pego o flamingo novamente e eu vou acertar a linha, fazer ele sumir dentro do vermelho. Em algum lugar aqui, ó, por exemplo, ficou parecendo risco. Então, eu vou colocar ali para cobrir. Cuidado quando você vai acertar assim, onde já tem sombra do outro. Porque se você passar o claro em cima da sombra, aí você tem que voltar com a sombra. Aqui que não definiu muito bem, vou voltar com um pouquinho do berinjela por trás, ó, com a sombra. Pronto. A próxima será esta, só que antes de fazer isso, nós vamos fazer aqui a preparação para o lugar de onde vão sair os pistilos. O pezinho dos pistilos são meio amarelados, então eu vou usar um pouquinho do amarelo ouro, bem aqui, ó, nesse espaço. Lembra que eu não preenchi essa pétala até embaixo. Agora, eu vou riscar aqui os pistilos. Não vão sair aqui de baixo, eles saem aqui, ó, dessa área aqui, onde começou o vermelho. Eu vou marcar o espaço, no teu risco tá marcado, tá? O espaço onde vai o pólen. Ó, vai uma aqui, uma aqui. Aqui tem um desenhinho, você vai achar aí. Aqui eu tenho outro pólen saindo um pouquinho pra fora. 1, 2, 3, precisa mais 3, que são 6. Então, eu vou ter um risco aqui. Eu vou ter um risco aqui, que vai para quase cruzar. Vou ter um risco aqui. Um aqui. Aqui outro pólen. Aqui outro pólen. Aqui outro pólen. Eu vou fazer com esse mesmo pincel. Eu vou pegar um pouquinho de tinta, viro a tinta pra cima e eu vou colocar o risquinho. Primeiro com o vermelho. A marcação pra mim ficou boa, não sei se você tá enxergando. E agora, com o berinjela. Com o berinjela, você pode até sair lá de cima. Olha como vai aparecer. Mais um pouquinho, pegando sempre a tinta na pontinha do pincel. Quer fazer com pincel zero? Tudo bem, não tem problema. Aqui eu tenho esse principal, que ele é um pouquinho mais grossinho. Depois eu tenho o outro aqui. Mais um pouquinho de tinta. Eu tenho um aqui e tenho o outro aqui. Vou puxar um pouquinho mais do amarelo aqui. Cuidado para o amarelo não ficar em cima do berinjela, tá? E agora, com a pontinha do pincel, eu vou colocar o pólen. Tô colocando mesmo, esse daqui também é assim, gordinho de tinta. Ele vai secar.
e vai sumir um pouco, porque a tinta de baixo ainda tá molhada. E esse aqui eu vou fazer com berinjela, assim, ó, uma pincelada para baixo e outra pincelada para baixo. Assim. Agora vamos à última pétala. Começo com o flamingo, essa área aqui. Eu vou atravessar com o flamingo. Venho até essa parte aqui, ó, da curvinha. Um pouquinho mais pra cá. Essa parte aqui também. Olha, quase toda. E aqui também vou entrar com um pouquinho aqui pelo meio. Agora, o restante com vermelho. Faça bem direitinho essa transição aqui, sem invadir a área de flamingo. Prontinho, terminei o vermelho. Lavo meu pincel e agora berinjela no pratinho. Vou começar por aqui. Você tem a marcação da linha. E essa linha também dando batidinhas em cima do vermelho. Porque não é uma coisa assim preenchida, é uma área de sombra, mas que vai ficar meio... É uma sombra meio crespinha. Aqui, ó, pode ficar bem escuro. Aí, vai sumindo dentro do vermelho com essas batidinhas. Posso marcar um pouquinho mais a linha do centro. Aqui pode fazer mais batidinha. Pronto, já some por aqui. Porque acabou minha área de vermelho. Mas não é para deixar uma linha vermelha e um monte de risquinho dentro. Preste atenção. Agora, aqui na ponta, eu tenho bem escurinho. Daí, você deixa assim meio arranhadinho. Essa pontinha também. Vou trazer aqui pelo lado um pouquinho de sombra. Porque aqui nós temos uma dobrinha. Aqui, ó, pegou um pouquinho a área do flamingo. O berinjela. Então, eu vou pôr um pouquinho do vermelho aqui. E como eu já fiz a área de sombra, agora eu vou colocar um pouquinho do flamingo extra, só para realçar a luz ali. Acho que aqui eu ainda posso pôr um pouquinho mais forte. Algumas, assim, mais lá de dentro. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de flamingo e vou passar bem aqui, ó, na beiradinha. É um contorno mesmo. Entrou um pouquinho ali. Desse lado aqui também. Vou começar daqui, porque aqui é a área que tá mais iluminada. Aí eu vou levando o pincel, ele vai limpando. Quando chegar aqui, já vai estar bem pouquinha tinta no pincel. Agora, eu vou fazer esse mesmo processo de novo aqui. Só onde ela tá por cima. Aqui, ó, já tem um monte de pistilo em cima, então a gente não vê aquele contorno. Desse lado também, só que eu vou virar o meu pincel assim, ó, nessa posição. Aqui também, eu vou trabalhar com o pincel assim.
Pronto, mais um pouquinho. Agora, essa pétala aqui. Você até pode fazer isso aqui com pincel zero, só que o pincel zero vai deixar uma linha. E quando você trabalha com um pincel maior, você viu que para dentro você já dá uma esfumaçada. Outra vez, e agora vai ser aqui, ó, nessa área de luz que eu tenho bem na curvinha, e posso até seguir um pouquinho para frente em cima do vermelho. Aqui nesse cantinho, eu vou pegar um pouquinho do berinjela e vou descer com essa linha. Era para ter descido antes, eu esqueci do detalhe. Mas eu tenho o amarelo aqui, esse berinjela vai sair aqui, ó, essa pétala, né? Assim. Prontinho, prontinho. Agora, eu sugiro que você espere secar. Nós vamos fazer uma pequena sombra aqui embaixo. Para fazer essa sombra, eu coloquei um pouquinho do diluente aqui no pratinho e peguei o camurça. Eu vou dar uma misturada, porque eu quero essa tinta mais leve, mais diluída. Ó, uma pinceladinha de tinta só. Agora, eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Olha como vai ficar bem suave. Tô usando o mesmo pincel. Pincel número 6. Aqui eu tô fazendo a forma dessa folha. Aqui eu tô puxando a sombra desse cabinho. Aqui eu vou fazer um pouquinho também. A sombra do cabinho um pouquinho separado dele. Não vou levar até em cima, só até aqui. Essa área aqui, eu vou fazer um pouco de sombra também, porque tudo isso tá projetando sombra aqui para baixo. Então, vai no cantinho, seguindo a folha até aqui embaixo. Aqui, ó. Vou colocar um pouco aqui também, em volta dessa ponta. Chegue bem próximo do elemento ali, sempre do lado esquerdo. Aqui nesse lado também vou fazer um pouco de sombra. E essa sombra aqui seria a sombra dessa pétala. Então, ela vai grudadinha nela. Esses elementos, eles não estão encostados, então, não vou colocar sombra lá em cima. Aqui, essa folha, ela vai jogar a sombra dela um pouquinho mais para baixo. Aqui assim, ó. Você viu que com pouquíssima tinta e um pouquinho de diluente, que você pode usar clareador também. Porque a sombra ficou bem leve, não ficou na mesma consistência da folha, dos elementos que a gente pintou com a tinta direto do tubo. Pronto, eu vou deixar assim. Espero que você tenha gostado. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que tem me apoiado, eu continuo agradecendo. E agora o beijinho de hoje. Essa é a minha aluna virtual Lisbeth, que mora em Cusco, no Peru. Ela me diz que está aprendendo a pintar seguindo as aulas do canal Sonalu Pinturas e que algum dia pretende vir ao Brasil me agradecer pessoalmente. Eu aguardo com expectativa sua visita. Será um prazer enorme conhecê-la. Mas enquanto isso não acontece, você fica hoje com o meu beijinho especial.